Pessoal, eu sei que é um pouco assim complicado. Pedro Henrique, você faz essa matéria, Pedro Henrique? Tem que fazer de novo, velho. Perdi o Você, prazo lá, me lasquei. você não fez essa matéria lá, não? Fiz, pô, só que aí eu perdi o prazo da última prova. Não sei o que. Ah, tá. É porque eu não corrigi nem olhar a prova final, não, que a gente manda com gabarito e tudo. Eu pensei que você tinha ido embora já. Não, pô, aí eu perdi lá o prazo. Quando eu fui ver, não dava mais. Aí, Entrava como aí de com, novo. entrava com mandado de segurança, chamava Patrick para advogar para você. Ou esse novo advogado que tá aqui, ó, de gravata e cabelinho, Matheus. Ô, bom demais. O bicho tá bonito, eu tô preocupado com esses meninos. Pessoal, é o seguinte. É complicado, mas você vai ter que tentar não confundir o material, tá? Principal, boa noite, Sara. Boa noite, Você tá bem? tudo ótimo? Ótimo, né? Então tá bem, então. O Rivaldo tá chegando aqui. Pessoal, tenta fazer de alguma forma aí um jeito para você não misturar o material, tá? Porque assim, é bem chatinho. Você vai falar com o professor de processo penal segunda, terça, e aí encerra a semana falando com o mesmo professor, matéria diferente, então às vezes. E o problema, que não é problema, mas algumas coisas que nós vamos falar aqui, por exemplo, em prática penal, vai ter uma relação talvez lá com o processo penal. E aí você toma um pouquinho de cuidado para não misturar, entendeu? Suas anotações, para não misturar aí os seus cadernos aí. Mas eu acredito que dá para todo mundo sair de forma satisfatória. Como é uma aula agora de prática laboratorial penal, eu só queria tirar uma dúvida. Alguém aqui pretende fazer segunda fase na OAB penal, com exceção de Renato, que eu já sei. Tem mais alguém que pensa em fazer? Olha, eu estou na dúvida, não sei ainda, mas não descarto a hipótese, não. Você está na Eu dúvida? também tô desse jeito de Júlia aí. Tô entre civil e penal. Eu estava justamente pesquisando acerca disso hoje de tarde, porque é uma dúvida que está aqui martelando na minha cabeça. Vamos Eu orar que também. Jesus vai acabar com essa É dúvida. isso aí. Tem mais alguém? Só vocês três? Eu tô em dúvida entre penal e Penal e trabalho? Penal. E qual, rapaz? Constitucional? Não, penal e trabalho. Penal e trabalho. Olha, não vou falar assim, faz penal que é mais fácil. Não vou puxar a brasa para minha sardinha. Mas o que eu vou deixar assim bem claro para você, não faça nenhuma prova de segunda fase da OAB exclusivamente porque você viu aqui uma peça aqui e ficou feliz e conseguiu boa nota nessa peça aqui. Porque assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, na prova de penal ou de qualquer outra matéria para a OAB, o povo se preocupa muito com a peça. E o pior que a peça não passa você. Entendeu? O que te aprova não é a peça. O que te aprova são as questões. Então, assim, você pode ser um especialista em fazer peça de penal. Mas se você não gostar de estudar direito penal, parte material, ler súmula, ler um monte de coisa e não tem familiaridade nenhuma, eu te recomendo a buscar uma matéria que você esteja estudando há mais tempo. Daí a necessidade, sabe de quê? Daí a necessidade de você estar assim, sempre revisando e buscando já uma matéria que você goste, igual esse povo tá virando tudo blogueiro aí também, né? Nós agora tudo blogueiro. Começa a postar os assuntos e tal, mas comece a postar coisas que você realmente gosta, porque aquilo ali te ajuda. Por exemplo, as questões da OAB, na grande maioria, são questões de súmulas. Então, assim, eu vou tentar compartilhar aqui um roteiro que eu fiz, tá? Eu segui a orientação aí do povo aí que pediu para fazer um roteiro. Eu não tive tempo de colocar no slide. Aí eu vou ver se eu consigo compartilhar o roteiro que eu fiz no Word, só com os tópicos, e aí eu vou trabalhar tópico por tópico, tá certo? Vou tentar aqui agora. Tem um botão aqui que fala assim, compartilhar a tela. Aí você aplica no botão, bota compartilhar, certo? Vamos ver aqui agora como é que ficou. Cadê? Apareceu alguma coisa para vocês aí? Diga que sim, pelo amor de Deus. Carregando. Agora sim, Agora sim. apareceu. Apareceu?
Sim? Ótimo aí. Pronto. Tô Sim. ficando especialista. Sim. Você vê que Prática penal, ementa. Isso aí. Então vamos lá. Pessoal, Patrick até colocou o óculos, tão pequeno que a letra ficou. Pessoal, o que que acontece? Essa matéria, você tem que ser safo, né? Porque você não usa nem a metade do seu cérebro, então você precisa ser mais safo. Começa a resetar algumas coisas daquelas peças que você está fazendo lá do estágio, vai resetando. Por isso que eu voltei muito para a questão prática, para você não ficar com muito vício, quem for fazer esta peça aqui. Depois eu posso mandar isso aqui, né, esse roteiro junto, quando eu for colocar o link da aula, eu mando esse roteiro aí, tá? O certo era ter enviado antes, mas não deu tempo, mas de qualquer forma vai ficar gravado no vídeo e tudo mais aí. Então vamos por parte. Pessoal, não entendi. Para mim não tá aparecendo, não. Será que tá aparecendo para o Tá aparecendo pessoal? para você, Júlia, Patrick, Renato? Tá, no meu tá. Pra mim tá de boa. Tá. É minha internet, Pode prosseguir aí. Pode Beleza. prosseguir. Fica em cima do telhado, que aí no Tarcisão a internet é ruim. Fica em cima do telhado. Entendeu? O que é que acontece? Essa matéria agora, o objetivo dela, vou falar rapidamente com vocês. Qual é a nossa ementa? Identificar as técnicas para a elaboração das peças, compreender o problema, lógica de elaboração das peças forenses, técnicas para a elaboração e a parte final, que é a função do profissional de direito, ética e boa-fé processual. Isso aí é a parte finalzinha, é colocar a cabeça de vocês no lugar, né, para não ficar pensando só no dinheiro, porque se ficar pensando só no dinheiro vai para outro lugar. Bibliografia, que já me perguntaram até pelo WhatsApp. Eu utilizo esses 3 livros que aparecem aí. Teoria e Prática Penal, da professora Ana Cristina, o livro de Prática Penal de Giovanni de Moraes e o livro de Prática Penal de Patrícia Vanzolini. O que que acontece? Todos esses livros você encontra para comprar impresso, você encontra esses livros em PDF, uma edição do ano passado, uma edição do ano retrasado, uma coisinha ou outra. O que que eu quero te dizer? Se você já está definido o que você vai fazer na sua vida, fala, olha, eu vou fazer constitucional, eu vou fazer civil, eu vou fazer trabalho, não compre, porque não vai valer a pena. Você vai investir um dinheiro que não vai valer a pena. Por quê? Se você pegar um livro desse aí, qualquer um desses livros de prática aí, de 2018, 2017 para frente, você consegue perfeitamente responder aqui as questões, entendeu? Que vão cair na sua prova. As questões das súmulas que mais são recorrentes na prova da OAB, eu vou trazer todas as súmulas para vocês, então eu vou trazer um material escrito, olha, a súmula é essa, a explicação é essa. Então, se você não for falar, eu não vou fazer penal, porque eu realmente não gosto de penal, não compre. Porque senão você vai gastar aí 150, 200 reais por um material para fazer uma disciplina de 60 horas, 40 horas, que o semestre que vem tu nem vai usar mais. Tá? Então, eu te recomendo isso aí. Eu acredito que eu tenha em PDF um desses 3 aí. Um desses 3 eu tenho aí. Aí, se você for daqueles que acredita em simpatia, eu utilizei para passar na minha prova o de Maria Patrícia Vanzolini. Entendeu? Aí eu tenho esse aí. Eu acredito que eu tenha esse em PDF mais recente agora, né? Porque o que eu usei para passar já está da época de Jesus. Então vamos lá. Professor, além disso aqui, Renato me perguntou, eu preciso comprar um vadimeco específico para direito penal? Precisa, se você for fazer a segunda fase da OAB de penal. Se você não for fazer a segunda fase da OAB de penal, não precisa. Você pega um vadimeco completo que vai servir para todas as outras matérias, tá? Muito cuidado, pessoal, porque assim, os vadimecos, infelizmente, tem que ser de 2020 para cá, por conta do pacote anticrime, por conta da alteração. Teve alteração até no direito empresarial, tem uma situação aí nas leis empresariais também. Então, tiveram várias alterações. Professor, eu não tenho, só tenho aquele antigo. Não joga fora, não pode comprar. A gente vai ver o que dá para fazer, entendeu? Mas não fica desesperado gastando dinheiro, não. Vá por mim, que a época que você precisa menos gastar dinheiro é agora. Por quê? Porque você vai gastar mais dinheiro comprando livro para fazer sua monografia. E pelo nome de Jesus, para de ficar inventando tema que só você já viu e um cara que escreveu um artigo da internet. Aí não tem livro para escrever, fica desesperado atrás do orientador. Professor, como é que faz? Não sei.
Porque só tu que sabe do tema e um cara que você viu um artigo na internet. Tá? Então, procura temas assim mais recorrentes. Mas voltando aqui agora para nós e vamos começar a primeira situação. Alguém quer perguntar? Abriu o áudio? Não? Gabriel? Gabriel Urias? Você quer perguntar? Não? Professor? Não quero perguntar. Quem quer perguntar, Misael? Misael, Ah. o tema da monografia tem que ser inédito ou alguém que já fez, você pode fazer um tema semelhante? Rapaz, é o seguinte, Só uma dúvida. Você está me fazendo uma pergunta que só Jesus mesmo para lhe responder. Porque assim, Não, o Filho de Jesus responde. O Filho de Jesus responde também. Eu tenho visto assim, o pessoal falar que a recomendação do professor aí da faculdade é que seja um tema inédito, um tema não muito batido. Essa é a recomendação que eu tenho visto ele seguir. Agora, não é proibido você pegar um tema que alguém já trabalhou e você traga uma nova vertente. O que o pessoal recomenda que você traga um tema novo é para não ficar uma coisa muito maçante, para não ficar cheio de trabalhos voltado para a mesma área e coisa e tal. Porque assim, eu não sei se é o caso de vocês, mas o povo olha para direito penal e vê uma saída. O povo só quer escrever Lei Maria da Penha, feminicídio, violência doméstica, né? É a vida toda. Então, assim, eu acho que ele fala mais essa questão do tema inédito por isso. Eu sei que o que tem que ser inédito mesmo é a dissertação, né? E a tese do doutorado e tal. Mas a monografia não tem nenhum problema. E conversando com os outros professores, o que eu vejo os professores passar para os seus orientandos é sempre assim: busque um tema fácil que você consiga falar. Não vá pegar um tema... Por exemplo, eu tive uma aluna que me pediu para orientar ela o semestre passado. Aí ela foi falar comigo assim: professor, eu quero falar sobre justiça restaurativa. Aí eu peguei e falei: pô, um tema bacana. Só falei com ela uma coisa assim: o que é justiça restaurativa? Ela falou: pô, professor, eu não sei não, mas eu vi uma palestra sobre isso e eu achei legal. Então, assim, se eu for falar uma coisa que nem você sabe, a banca vai te pegar de prancha, vai te colocar no chinelo e você vai ficar doido. Entendeu? Então, assim, o ideal é um tema inédito, realmente. Mas se você não tiver, pode pegar o que alguém já fez. Agora, ó, cuidado que a nossa faculdade tem um sistema de plágio dos melhores, tá? Teve aluno no semestre passado que pegou monografia de Salvador, de outra faculdade, mudou um monte de coisa, mas o sistema só deu na vida, viu? Por uma palavra, ele achou a monografia do cara praticamente tudo. Então, tá? Se você for ter como base alguma monografia de algum colega seu, toma um pouquinho de cuidado para não... Não, a ideia não era, a ideia não é essa, não. Beleza. É porque assim, eu penso assim, que são tantos alunos fazendo TCC que acaba esgotando os temas, né? Por Eu isso que eu até tô te falando. mandei para a Júlia, não sei se eu mandei para a Júlia também, uma relação de um monte de artigo de um congresso que eu participei ano passado, que pode servir de tema, entendeu? Sim, inclusive eu mandei lá no grupo da sala. Ah, beleza, então. Mas eu vou ver se eu consigo mais temas e mandar para vocês também, que vocês agora estão na época da dúvida, né? Na época da dúvida é agora. Então eu vou começar a mandar para vocês. Mas voltando aqui para nossa matéria, gente, qual é a situação, a dinâmica dessa matéria? Nós vamos trabalhar exclusivamente com questões da OAB, aí não tem outra alternativa. Então serão questões, problemas da OAB. Eu vou trazer para vocês casos que já foram cobrados no exame da OAB e claramente, né, agora eu tenho que trazer o caso com uma tese realmente existente. Eu não posso agora trazer um caso igual aquele caso de ivermectina e cloroquina, que aquilo ali não tem tese, só para Deus, né? Então agora eu tenho que trazer um caso que realmente tem uma tese. Porque o objetivo aqui agora é entregar um enunciado onde você leia o enunciado e consiga identificar o que precisa fazer. Então, com base nisso, eu elaborei um roteiro que eu uso ele já há muito tempo. Na verdade, eu recebi esse roteiro quando eu fiz a minha peça e toda vez que eu dou aula disso, eu utilizo ele. Qual é a situação? Aí eu coloquei aí, noções básicas de como identificar a peça e ou resolver a questão problema. Por quê? Porque às vezes a questão problema é quase uma peça. Tu só não vai precisar fazer a peça. Mas o examinador às vezes narra uma questão, te fala um fato que você precisa identificar a peça e apontar as teses que eventualmente você utilizaria ali.
Então você vai precisar fazer toda a narrativa, só não vai precisar redigir a peça. Então esse roteiro serve para as duas coisas. O que é que eu quero dizer com vocês de início? Não tem ninguém com vade-mecum aí, né? Mas eu acho que eu já falei isso. Pegue o vade-mecum e daqui a pouco você vai entender para quê. Mas observe aqui. A primeira coisa que você precisa observar, sabe o que é? Júlia tá olhando assim, ó. Primeira coisa que você precisa observar. Você leu a questão, leu todo aquele enunciado, Michel. Você precisa identificar para quem você estará trabalhando. É a primeira coisa que você tem que identificar. Já imaginou você fazer uma resposta à acusação e trocar o nome do réu? Você fazendo um pedido de relaxamento e trocar o nome, colocar o nome da testemunha como requerente, na verdade, o enunciado só trouxe o nome da testemunha por mera informação. Então, uma recomendação que eu te dou. Você vai pegar, entendeu? E vai riscar. Você vai riscar. Você pega o enunciado e começa a ler, ó. Vai lá e lê e coloca bem assim, nome do cliente. Veja. Por quê? Porque você vai precisar saber se esse seu cliente, ele é autor, ou se ele é vítima. Entende? Apareceu aí para você? Apareceu? Tô ficando inteligente, viu, velho? Então, o que que acontece? Você tem que saber se você vai advogar. Autor de quê, professor? Se ele é autor daquele crime. Né? Vou até melhorar aqui para você não confundir. Se ele é acusado, né? Se ele é acusado, se ele é réu. É isso que você precisa saber. Por quê? A partir dali agora, você pegou um fato que diz bem o seguinte. No dia 19 de dezembro, olha o fato. No dia 19 de dezembro do ano de 2020, Michel Frois foi preso em flagrante delito pela CIP Cacaueira. A CIP Cacaueira encaminhou Michel para a 6ª Delegacia de Furtos da cidade de Teixeira de Freitas. Chegando lá, o delegado lavrou o flagrante, lavrou o auto de prisão em flagrante, comunicou ao juiz dentro das 24 horas, este que recebeu o auto de prisão em flagrante e designou a audiência de custódia. Na audiência de custódia, Michel, devidamente acompanhado do defensor público, requereu liberdade provisória. O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. O magistrado Misael acolheu o pedido do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Diante de tal situação, a esposa de Michel, a senhora Sara Dantas, lhe procura e te constitui como advogado. Adote a medida cabível. É basicamente isso que vem no seu enunciado da prova. Entendeu? Ele vai, por isso que eu estou te falando, a prova da OAB ela vem mastigadazinha, você tem que pegar o detalhe. Se fosse para você fazer alguma outra situação de nulidade, alguma coisa, ele já ia te falar que o delegado não comunicou em 24 horas, ou que comunicou e não marcou a audiência de custódia, ou que converteu de ofício, né? Que agora não pode mais converter de ofício, tem que ter o requerimento. Então, o que é que acontece? Você vai pegar... Quem é o seu cliente nesse caso aí? O seu cliente nesse caso é quem? Michel, correto? Correto? Balança sim, ou fala. Ou deixa o fone aberto e vocês respondem. Se o negócio ficar com o fone fechado é complicado, né? É melhor deixar o microfone ligado que fala. Então, o que acontece? Quem é o seu cliente aí? O seu cliente é Michel. Bacana. Qual foi o crime imputado ao seu cliente? Qual foi o crime imputado ao seu cliente? Alguém sabe? A internet estava ruim, mas acho que foi furto, né? Você falou aí? Alguém sabe? Falou muito rápido, eu tenho que ter um negócio aqui para eu ler. Eu não Os prestei envolvidos não atenção. sabem, imagine eu. Tenho que ter um Não, é porque negócio. na verdade é o seguinte, esse caso não estava copiado, eu criei agora, né? Ah, tá. Fique tranquilo que a gente não vai trabalhar os casos assim, não. Os próximos eu vou trazer o caso e vou te ajudar. Na próxima aula, por exemplo, eu já vou trazer um caso. Aí a gente vai usar esse roteiro aqui, entendeu? Para ver. O que é que eu quero te dizer, cabelos lisos?
eu quero que tu faça o seguinte, pegou o enunciado, faça esse roteiro, tipo aqueles esqueletos, não tem que você brincava assim de puxar um monte de perninha assim? Coloca lá assim, peça. E aí puxa assim, cliente, coloca lá, Michel. Crime, furto. Qual é a natureza da ação? Penal pública incondicionada. Não, eu sempre fiz isso desde a prova. A gente passava marca-texto na prova. O professor achava que a gente estava passando para o aluno colar da gente, mas é Eu para a nunca gente pensei isso identificar. pouco. Ah, entendeu? Então vamos lá. Qual foi o crime? Furto. Correto, furto. Natureza da ação penal. Pública incondicionada. Por que que eu estou te perguntando isso? Porque você seguindo essa ordem aqui, olha o que se... A partir daqui você vai ter vários desdobramentos. Claro que nessa narrativa faltaram algumas informações. Por exemplo, eu não te falei como foi que ele fez o furto. Entendeu? Não te falei como foi a circunstância do furto. O caso tem que tratar isso aí. Mas vamos por parte. Por que que você precisa saber quem é o seu cliente? Para saber quem você vai defender. Bacana. Por que você precisa saber qual é o crime? Para você ir lá no Código Penal depois, abrir no artigo 155, furto não é 155, você vai lá no 155 e olha embaixo, não tem aquele índice remissivo lá, um monte de letra lá, tem assim, artigo 155. Meu querido, a maioria das teses estão naquele negócio embaixo. Pelo menos nas últimas provas da OAB que eu vi, a maioria está ali. A maioria está ali. Você não tem aquele negócio que vem assim, vide súmula tal, vide artigo tal, não tem aquele negócio ali? Tu vai olhar ali, porque geralmente o examinador vai colocar uma tese envolvendo alguma súmula. Entende? Ele vai colocar, por exemplo, tem uma súmula que fala sobre isso aí, a respeito do sistema de vigilância. O sistema de vigilância, por si só, não torna o crime impossível, a consumação do crime de furto impossível. Vai ter a súmula lá. Aí tu precisa ler aquele vídeo, vai lá no índice remissivo e você vai encontrar. A partir dali, você já começa a construir a sua tese. Por quê, professor? Porque, filho, nada vem do céu. Se tu abrir só o Código Penal e ficar olhando assim, furto, deixa eu lembrar o que o professor fala, objetividade jurídica, ação, você não vai lembrar, bicho. Você não vai lembrar. Então, a partir daquilo ali, você vai começar a ter algumas noções. Então, vamos por parte. Por que é importante tu saber se a ação penal é pública, incondicionada ou condicionada à representação? Porque aqui também pode surgir uma tese. Não pode? Veja se o crime fosse um estelionato. O estelionato agora é ação penal o quê? Pública, condicionada à representação. Né? O pacote anticrime trouxe isso para nós, não foi? Então imagine você agora uma prisão em flagrante por estelionato, onde a vítima não manifestou a representação. A vítima nem ocorrência fez na delegacia. Entende? Então é por isso que é importante tu seguir esse roteirozinho, que aí tu vai chegar nas suas teses, querido. Pode colocar decadência, né? Não entendi. Arguir decadência, se for o caso. Isso, por exemplo, imagine se fosse uma injúria. Se fosse uma injúria. Aí era ação penal privada, tu já ia fazer o quê? A conta, para ver se não, né? Entre a data do conhecimento do autor e a data, para fazer a queixa-crime. Entendeu? Então, assim, esse roteiro ajuda bastante. Como vocês já faziam, então não vai ter nenhum problema. A gente sabe, gente, que passou creme no cabelo, para com isso. Então, o que acontece? O rito do eventual processo, né? Do eventual processo. O rito. Só que aqui agora vai ter um probleminha. Qual é o probleminha? Porque nós ainda vamos estudar isso em processo penal. A gente ainda não estudou. Mas eu lembro que eu falei alguma coisinha lá no estágio. Mas imagine que você não estudou isso. Imagine que você teve um professor de processo penal que não trabalhou isso aqui com você. Não teria problema. Por quê? Para de fazer isso que eu vou tratar. Misericórdia. O que acontece? Tu ia pegar o seu código de processo penal, você pega o seu código de processo penal, vai no índice remissivo e vai ter um tópico lá assim, ó, sistemas processuais. Aí lá nos sistemas processuais, do Código de Processo Penal, tu vai ver o rito sumário, o rito ordinário. E professor, tem outro? Tem. Qual? O rito sumaríssimo. Só que o sumaríssimo está lá com Júlia, na Lei 9.099 de
95, correto? Então assim, bicho. Bicho o quê? Então assim, pessoal, negócio de bicho. Então assim, o que acontece? Você precisa, pelo menos, saber fazer o esqueleto da sua peça. Sistemas processuais. Quais são os sistemas, professor? Os sistemas que nós temos. Oi. Professor, eu não sei o que aconteceu aqui, meu áudio baixou demais, está bem baixinho. Eu não sei se é o celular ou o que é. Eu vou tentar sair e entrar de novo, aí o senhor me aceita aí, viu? Eu vou ver aqui quando você vai pagar para eu te aceitar. Tá massa, você é o cara. Manda de volta aí. Então, o que acontece, pessoal? O rito ordinário, tá? Rito sumário e rito sumaríssimo. Professor, para que eu preciso saber qual é o rito? Para tu saber a quantidade de testemunhas, correto? Para você saber a quantidade de testemunhas, para você saber qual é o desenrolar, qual é a próxima peça. Não tem aquela linha processual que tu vai ter que aprender a fazer? Fala, Ju. Até mesmo o endereçamento, né? Porque vai mudar tudo. Justamente, o endereçamento. Inclusive, deixa eu fazer só uma observação para vocês. No rito ordinário, nós falamos que o rito ordinário é aqueles que têm a pena máxima superior ali a... Se eu não estiver enganado, alguém abre para mim no código, só para eu não errar aqui. O sumaríssimo é até 2. O sumaríssimo é até 2. O outro acho que é até 4. 4, né? Fala. É de 2 a 4 anos. Ordinário é superior a 4 anos. Pronto, é de 2 a 4, né? Isso. Por que você não liga o Isso. áudio? Vou ligar seu áudio. Eu esqueço. O que acontece? Só tome cuidado com uma situação. Então vamos lá. Quantas testemunhas podem no rito ordinário? Até 8. 8. Quantas testemunhas podem no sumário? 3. 5. 8. Quantas testemunhas podem no sumário? No sumário, 5. 5. Agora tem uma observação. Olha para mim que eu olho para tu. O crime de tráfico de drogas, ou como diria minha avó, tráfego de entorpecentes, no crime de tráfico de drogas, ele tem pena superior a 4, segue o rito ordinário, só que o que acontece? A lei especial, a lei 11.343, traz um número de testemunhas. E se a lei especial traz o número de testemunhas, você tem que seguir a lei especial. São 5 testemunhas. Prevalece ela. Tá? Então a lei especial. Deu certo, meu irmão. Deu certo. Agora o áudio melhorou. Beleza. Então a lei especial vai prevalecer. Então anote essa observação. A lei de drogas segue o rito ordinário, né, por conta da pena, mas a quantidade de testemunhas vão ser 5 testemunhas por força do princípio da especialidade. A lei especial, obviamente, vai prevalecer sobre a geral. Bacana? Na verdade, assim, né? Sempre quando houver droga no meio, a gente tem que pensar que existe uma lei especial e que o procedimento é muita coisa diferente, então foge ali do Código de Processo Penal de primeiro e vai logo para a lei de drogas. E vou pegar essa situação que você está falando e vou abordar um outro assunto aqui. Gente, eu vejo muitos colegas de vocês, colegas assim, não da sala de vocês, mas eu vejo muitos colegas quando chegam nessa matéria, tem gente que não tem nem noção disso aí. Nós temos crimes, mas muitos crimes em leis diferentes. Essa é uma dica essencial para tu responder essas matérias. Por exemplo, olha que sacada aqui. Se a questão está falando sobre drogas, tu vai para a lei de drogas primeiro, vai verificar, bacana. Se estiver falando de arma, tu vai para outra lei. A lei de armas, vai para a lei 10.826, se eu não estiver enganado. Agora a questão está falando sobre execução da pena, a questão fala sobre RDD, fala sobre progressão de regime. Procura a lei de execuções penais. Tem gente que fica... Eu vejo às vezes que a prova era com consulta naquela época, né? A minha última prova de prática na faculdade, o pessoal saiu 11h30, pô. Entendeu? O povo saiu 11h30. A questão falava sobre drogas e o povo procurando drogas no Código de Processo Penal e no Código Militar. E eu só por dentro internamente, né? Só rindo. Mas observe. É complicado. Você tem que pelo menos se situar. Até para você chutar, você tem que saber o que vai chutar. Tá? Então tome muito cuidado com isso. A próxima situação é mais importante ainda. Qual é a próxima situação, Sara Dantas Vasconcelos? Próxima situação é: em qual fase está o seu processo? Aí aqui... Ô, Jonathan. Oi, quem é que está falando, Jonathan? É você, já sei, pode falar agora. Eu, Renato. O esposo de Carol.
Você colocou aí rito sumaríssimo. O furto, então, pela pena máxima de 4 anos, se não me engano, aí vai pro rito sumaríssimo. Não. Não. A Ô, pena máxima do furto é 4. Não é isso? De 1 a Então, 4. aí por isso que é sumaríssimo. Não. O furto é sumário. Se for furto simples, é sumário. Se for furto simples, é sumário. Sumaríssimo é juizado, perdão. Isso, sumaríssimo no Perdão, juizado é verdade. pena máxima de até 2 anos. E aqui, olha o pulo do gato. Anos E aqui, olha o pulo do gato. Tu tem que fazer esse cálculo da pena máxima somando as infrações, colocando causa de aumento que tem, agravante, tudo isso, para verificar qual vai ser o rito completo, entendeu? Entendeu agora, Renato Franco de Assis? Renato? Travou? Entendi. Então vamos falar que nem um Ô, pouco. Jonathan, Confundi as bolas. e o que mais acontece são processos chegando lá no juizado sem essa observância da soma das penas, aí passando mais de 2 anos e tudo mais. Não, para você ter uma ideia, muito pessoal, comum. Dentro do rito sumaríssimo, pegar isso que a Júlia está falando, para você ter uma ideia. Por exemplo, se envolver violência doméstica, tu tem que riscar o sumaríssimo da tua vida. Tem delegado que não bate bem, que ele manda lá pro juizado, não sei por quê. Chega muito caso de você ver assim como lesão corporal, Entendeu? de um homem bateu na mulher, e quando você vai ler o caso, você fala, pera aí, mas isso aqui não devia estar aqui. Aí você vai, Professor, tem que oficiar, vara crime e tudo mais. Quem o senhor falou violência doméstica, que na hora cortou. Foi violência doméstica que você Foi. falou? Violência doméstica. Ah, beleza. Porque Beleza. é que eu tava Cortou na falando, hora. às vezes, eu vejo muitas vezes assim, eu já vi delegados encaminhar e eu vou ser bem sincero para você. Eu já fiz transação penal, entendeu? Mas por quê? Eu finjo demência. Vai beneficiar meu cliente. Eu finjo demência. Entendeu? Teve um dia mesmo que ofereceram uma transação penal de um salário numa situação dessa, numa cidade por aqui. Quando eu falei com o cliente assim, paga, amigo. Ele falou, não tenho dinheiro. Eu falei, pode descontar dos honorários, que é a sua chance de ser vitorioso é essa. Porque se for para vara crime, nós estamos mortos. Tinha laudo, tinha tudo. E aqui, ó, só uma observação. Quem vacilou, na verdade, não foi nem a autoridade policial que encaminhou. Foi o conciliador que deixou eu fazer, porque o conciliador poderia me amarrar. Ele poderia falar, não, doutor, isso aqui está errado, eu vou remeter à secretaria, a secretaria vai oficiar a vara crime, mas aqui não, entendeu? Então, porque às vezes, não é nem porque não quer, às vezes é nem porque não tem o conhecimento. Então, isso é importante você saber, até para evitar uma inépcia da sua petição lá na OAB. Outra coisa importante que nós estamos onde? Na fase processual. Nesse nosso caso, em que fase nós estamos? Nem lembro Investigativo. Investigativo? Quem quer chutar mais aí? A gente não está na audiência de custódia? Já acabou. Audiência de custódia? Já acabou. Já acabou? Oxe. Era situação mesmo. Já acabou. Porque o promotor requereu, não foi? O promotor requereu, o juiz acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva. Ainda aconteceu isso tudo? Já está na ação de conhecimento, não? Ele vai responder a acusação agora. Provavelmente o Ministério Público já promoveu ofertou a denúncia, né, que fala? E... Aqui mora um perigo. Aqui mora um perigo. Isso aqui, obviamente, é só o início. Aqui mora o perigo. Viu qual é a situação que você precisa evitar na OAB? Patrick até pegou o livro agora para poder meditar. Observe. Qual é a situação? É porque, obviamente, pessoal, a questão não está escrita, então, obviamente, você não tinha como lembrar. Mas a última coisa que eu falei foi que o Ministério Público requeriu a prisão a conversão em preventiva e o juiz acolheu. Aí, Júlia falou bem assim, não, mas aqui, provavelmente, agora o promotor já ofereceu denúncia, o juiz já recebeu. Meus queridos, na prova da OAB, tu tem que parar aonde parou. O espírito de Chico Xavier tem que morrer. Mas aqui, professor, se o promotor fizer isso, esquece. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E aí, qual é o momento processual? O Renato até falou lá no início. Não é que nós estamos na fase de investigação, mas aqui você vai responder com a seguinte questão. Você vai responder aqui, ó, no 1.6. Tem ação penal em andamento? A questão te fala se o juiz já recebeu a denúncia? Não. A questão te fala, por exemplo, que a última coisa que o juiz fez foi o quê? Converter a prisão em flagrante em preventiva. Certo? Então agora tu vai fazer o quê? Tu vai responder assim, não
Não. Tu vai falar assim, não tem. Se não tem ação penal em andamento, tu agora vai ter que fazer o quê? Analisar os próximos desdobramentos, que nós veremos em instantes quando nós abrirmos o próximo link para a Que próxima. vai acabar Tá certo? daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu estou encaminhando aí o outro link. Eu vou dar esse tempozinho aqui agora para que todos possam tomar uma água. Telecurso água, 2000. né? O pessoal que for daquela idade um pouco mais avançada, como diria minha avó, verter água, vai ao banheiro e pega um cafezinho ali. E eu volto daqui a pouco, tá certo? Tchau, tchau para vocês. Comercial aí.